Agradecemos a Deus por estar aqui mais uma vez. Esse local aqui, sabemos que Deus permitiu e é da vontade dele. Estamos aqui para cultuarmos sobre o nome de Deus, para nós louvarmos a Ele. Eu vou agradecer pelos visitantes que estão aqui de nós, meu nome é Ana Paula. Ana Paula, essa mesma. E também o irmão Rafael, que seu nome dele? Jadiel. Obrigado. Eu vou convidar o irmão Daniel para vir aqui na frente fazer essa primeira oração. O irmão Daniel Martins. E depois eles cantam livros, aí você cita a poesia, né? Se quiser trazer o cantor já cantar aqui, pode cantar também. Você que sabe. O hino vamos começar com 189. Pode vir. Vamos esperar o Daniel fazer a oração primeiro. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti, e graças te damos pela Tua misericórdia para conosco. Ela é a causa de não sermos consumidos. Viemos te rogar de uma forma humilde que aceite o nosso culto, nossos louvores, e ajude que possamos consagrar essa hora para pensar somente em Ti. Pedimos a Tua bênção sobre todos quantos aqui se encontram, os visitantes em nosso meio, que o Senhor esteja abençoando a cada um, e aqueles que entre nós ainda não se renderam a Cristo, que não deixe para o amanhã, mas passe a gozar hoje já dessa paz que o Senhor Jesus traz, que somente Ele pode dar. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pedimos a Tua bênção sobre os enfermos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos provido. Não tenho palavras para agradecer, mas em nome de Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos começar cantando o hino 189. Inefável. Vamos ver. Só uma.
registrei nada. Tá bom. Casado. Antônio, meu, tá marcado aí? Ele já virou, não. Acho que faz tempo que não. Se não tiver outro, 392. 392. Vou baixar o pouco. 392. Eu toco nessa moto, eu toco. É o meu rimo. Outro. 162? Oi? 162? 160. É bem de manhã. É. 162.
fácil, olha o grupo. Pode ir levantando na rua? Então eu vou pedir o Manuel Cita Poesia, aí depois ele canta esse hino aqui, o 171. É esse? Vou tocar bem baixinho aqui, mano, na coisa que está tocando. Porta fechada. O que vem no pensamento procede do coração. O homem vive enganado, não confia no perdão. Desobedecendo a lei, um homem foi apanhado e alguém se ofereceu para ser seu advogado. Mas ele não aceitou, não pensou no seu futuro. Faltando sabedoria, o homem anda no escuro. Nesta vida dissoluta, outra vez foi apanhado. Na mesa do tribunal, um moço estava sentado. O réu o reconheceu, aguardou com confiança. No final do expediente, ele perdeu a esperança. Então ele perguntou: como isso aconteceu? Esperava a sua ajuda, você não me defendeu. O moço disse para o réu: eu já estive a seu lado. Lembra que um certo dia quis ser teu advogado. Ofereci meus trabalhos, você rejeitou e não quis. Eu já fui advogado, mas agora sou juiz. Jesus Cristo veio ao mundo para te dar salvação. Veja que você é culpado pela sua rejeição. No dia do julgamento, perante o trono de luz, você vai ser condenado porque não aceitou Jesus. Amém, obrigado. Avivado, Senhor.
Amém. Vamos bem rápido os pedidos de orações. Cássio, eu conheço o pedido. Pedido da irmã Daniela, e a irmã Marina, a Elisa. Eu peço que Deus diz que o também vai melhorar. Às vezes eu tenho que fazer ensaio em casa, treinar em casa. Pediu que ia ensinar as pessoas, as bemolas para a senhora. Eu vou estar lá com você. Nossa família. Então a caçadeira que dá certinho a caçadeira. Aí é fácil. Então vamos orar a Deus sobre isso. Mais alguém? Pedido de oração? Nossa família. Irmão Antônio deles. Irmão João Steve e a família dele. O meu sogro fez uma cirurgia, está bem, recebeu algo, né? Orar para a recuperação. Obrigado. Ana Paula. Para todas as mães também, no dia das mães. Deus abençoe. As mães, Da família também. família. Nós completamos hoje. Então, vamos agradecer a Deus pela visita de vocês, venham mais vezes. E vamos orar. Grandioso Deus e Pai, somos gratos a Ti por cada alma que está aqui presente e pedimos a Ti sobre esses pedidos de cada um que foi mencionado aqui, Senhor. Tu conheces os corações de cada um, a necessidade de cada um. E se for a Tua vontade, ser filho honrado, Senhor atende. Se for a Tua vontade, nós, Senhor Deus, nós não merecemos nada de Ti, sabemos disso. E tudo que nós temos, devemos a Ti, inclusive a salvação eterna, vindo a Ti, através do Teu Filho. E este local que estamos aqui, esse tempo, este culto aqui, estamos dedicando a Ti, Tu é digno de tudo. Pedindo em favor da família, dos nossos filhos, da família de cada um que está aqui presente, que foi pedido sobre a cirurgia do Natal, pedindo em favor dos demais, pedindo do Miguel, e os demais, o Joacim, a Cássia, em favor da família tudo, Matheus, pedindo a nossa Marina, que foi mencionado também, a Maria, e aqueles que não me lembram, tu conheces. Em nome de Cristo lhe pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Irmãos, o assunto hoje vai ser sobre exortação, viver em santidade. Isso aí é para nós cristãos. E aquele, mas primeiro, para acontecer isso, para chegar a esse ponto, primeiro necessita de ter a salvação em Cristo.
Não é querer pôr o carro na frente dos bois. A pessoa, depois de salva, depois de cristão, que ela é salva, passou a ser filho de Deus, aí brota dentro dela, através do Espírito Santo, se é na realidade nascida de novo, um desejo de servir a Deus. Aí vem a santificação. Porque não é fácil ser cristão. Ser cristão, como tem bastante por aí, que são cristãos na igreja, no estudo, mas ser cristão na vida cotidiana, porque cada dia, cada momento de sua vida, no trabalho, em casa, que Cristo, que quando ele entra na pessoa, dentro do ser, o nosso coração, deve haver uma transformação que todos vejam. Quando parece injustiça, quando parece qualquer coisa vindo de encontro conosco, essa pessoa, de onde surge isso, tem que vir encontrar alguém que vai opor, não vai aceitar, para a injustiça. Quem não viu a pregação do irmão Paulo aqui sexta-feira, ele cresceu mais no meu conceito, porque ele contou algumas coisas que acontecem durante o trabalho, que eu passei por muito isso no Bauru, trabalhando. Então quer dizer que todos pensam que nós somos iguais. Nós somos iguais com o ser humano. Se não for convertido, nós somos todos irmãos de Adão e Eva. Aí, quem pode mais chora menos. É o ditado, né? Mas o povo de Deus, ele está no meio. Ele está no meio das pessoas. Ele deve ser luz, quando ele deve aceitar, quando não. Então, primeiro, todo mundo sabe esse versículo de cor, que é 2 Coríntios 5,17, diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é necessário para uma pessoa falar, eu sou salvo, eu vou morar com Cristo lá no céu, depois que eu partir. Então ele deve que as coisas velhas passou. O que nós fazia praticava no passado, não deve hoje a gente fazer isso. Em 1 Pedro, também no capítulo 1, versículo 14 ao 16, então o que acontece primeiro? Mas primeiro necessita do novo nascimento, para depois receber a santificação, a justificação pelo Espírito Santo. Isso é uma exortação para nós cristãos. Aí no 14 aqui de 1 Pedro, fala assim, 14, capítulo 1, versículo 14. Como os filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa, o que está escrito aí? Ignorância. Então nós, como filhos obedientes, isso aí, irmãos, como filho de pai terrestre, nós já aprendemos no berço, já obedeceram os pais. Os filhos que não obedecem os pais é rebeldes, não ama o pai, os pais. Agora, como filho de Deus, é diferente. Nós não devemos ser dominados pela natureza velha, pecaminosa, que lhe dominava antes de vir a Cristo. Então, o cristão, não é fácil ser cristão, é fácil ser religioso, mas ser cristão, como a Bíblia exige, como Cristo pede, não é fácil. Versículo 15, olha, mas como é santo aquele que vos chamou,
sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só no dia de cultos, não é só na igreja. É em toda maneira de viver. É em casa, é no trabalho. Perfeição? Ninguém. Só teve Jesus Cristo. Mas nós estamos na caminhada. Nós, irmãos, nós devemos ser santos. Porque falar, mas como é santo aquele que nos chamou? Agora ele fala para nós, sede, vós também santo. Sabe que é santo, separado. Em toda a vossa maneira de viver. Deus é santo, portanto, devemos ser santos também. Separado. Todas as coisas que nos parecem para nós, que vem choque da nossa consciência, o dever do cristão é rejeitar. Por amor a Cristo. Por não manchar o testemunho de Cristo, que ele é um cristão que os outros sabem. Refere-se a um estilo de vida, não aos modelos. O modelo de Cristo é o estilo. 16. Porquanto está escrito, alguém leia lá em Levítico 11:44. Então ele falou, porquanto está escrito lá no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Deus falou isso. Lá no livro de Levítico está. Só há uma maneira para poder obter isso. Achou, Manuel? Leia. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum animal que rasteja sobre a terra. Amém. Obrigado. Presta bem atenção, porque ele foca a voz, porque ele tem um ponto de vírgula aqui. Só que tá bom. Então ele disse aqui, ó, porque eu sou o Senhor, lá falou isso, vosso Deus, e Ele é o nosso Deus, irmãos. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos adotivos. Portanto, vos santificareis, é para nós santificarmos. Falou para aquele povo, não é nada diferente. Nós devemos fazer santo e não vos contamineis com nenhum réptil, animal, que se arrasta sobre a terra. Nós devemos contaminar, coisa simples, mas não é. Então, só há uma maneira que pode obter isso. Só uma. Primeiro, ser salvos. Ser salvos, então, já deu um passo da onde está. Agora, por aí, é crescendo aos poucos, conforme tempo de conversão e maturidade na vida espiritual. Não ficar criancinha muito tempo. Segundo, colocar a fé exclusivamente em Cristo Jesus. Só nele, exclusivo, não em outro. O que dá liberdade aí, daí para frente, da nossa vida, aí nós fazemos assim, vai dar liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Não é como nós queremos, é como Ele quer. Em todo lugar, é na igreja, é em casa, é no trabalho, onde for. E o Espírito Santo, como é que Ele vai nos usar? Como é que Ele vai nos ensinar? Se hoje não tem mais revelação como tinha. A revelação está aqui, é na Bíblia. Estudando a Bíblia, aprendendo o que ela diz. E pronto. Para nos ajudar a aperfeiçoar
a santidade em nossas vidas. O jogo aqui é ser santo, é santidade. Quem está salvo não precisa de salvação, mas de santidade sempre precisa de ser santo. Até quando nós vivermos e morrermos. Depois, pronto. Não pode obter pela obstinação. Não. Nem por regras. Pode por regras. Se o coração for duro, não vai. É por amor. E nem regulamento. Pode por regulamento na igreja, pode por o que for regra. Mas aonde está, onde está fora daqui? Deus. Sempre, olha também, somente quem realmente é de Cristo, passado por um novo nascimento, esse persevera na santidade. Só quem passou por um novo nascimento e não vai abandonar a Cristo por nada. Ele não vai abandonar a sua igreja por nada. Irmãos, abandonar a igreja é um caso sério, seríssimo. Sempre presente aos cultos, se que puder. Porque ninguém pode, irmãos, arrumar desculpa. Eu não pude vir no culto hoje, eu não posso isso. Bem, ninguém vai falar, você podia vir. Maior, aquele lá em cima ver se dava para ir ou não dava. Se está numa cama de leito, uma enfermidade no hospital, é claro que não dá. Agora, vem a parte mais difícil de cumprir. O que ele disse agora também é sobre santidade. Irmãos, já vi vários cristãos, irmãos, membros da igreja, jugo desigual, não tem jeito de comunhão. É mais fácil o outro ceder do que ele conquistar. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 até o 18, para vocês verem. Isso é um estrago na vida do cristão. Ele fala assim, ó: não vos prendai a um jugo desigual como os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Qual é a resposta? Não. E que comunhão tem a luz com as trevas? Qual a interrogação? Não. Não é só o casamento, isso é o pior de tudo. É pior. A Bíblia fala, nós temos que escutar o que a Bíblia fala. Você vai obedecer, eu não sei. Sociedade, outro tipo de sociedade, você vai ficar preso. Não ficar preso com um jugo desigual. Você vê que já viu amansar boi com burro? Não existe. Já trabalhei com parede de boi arando terra, para amassar boi, meu pai chegou para fazer isso. Então passa igual. Mas põe um burro, ele é o padre, não vai, não tem como. Né? Quem trabalhou sabe disso. Ele fala, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não tem jeito. O outro vai, se arrumar um sócio, ele vai querer fazer um meio de injustiça. Eu sou cristão, não vou querer fazer injustiça, então não vai ter harmonia. Marido e mulher, um é crente, outro não é, vice-versa. Um quer servir a Deus, outro não quer. É difícil. Vocês imaginam só que jugo pesado não deve ser isso. Agora, com os dois, puxa junto. Vamos para a igreja? Vamos. Isso é pecado? Não é? Não devemos fazer isso? É fácil. Mas quando não é? Então há dois companheirismos no mundo, somente dois. Todos os homens pertencem a um ou a outro. Não tem como ficar livre. Se não pertence a Deus, vai pertencer ao inimigo de Deus.
que ninguém gosta de falar do nome. Dá tanto apelido para ele, né? Chifrudo. É errado. Coisa ruim. Tem quem lembra, mas eu lembro primeiro. Pode falar assim, ó. Chifrudo. Não é nada disso. Coisa ruim. É Satanás. O diabo, que a Bíblia fala. Ninguém pode pertencer a ambos. Ninguém. Ou um é outro. Afirmar ser cristão, estar com o mundo, ou estar com o Senhor. Você fala que é cristão, mas está mais no mundo. Precisa ver onde a balança está pesando mais. Você tem que cuidar. Queria fazer um exame. O 14 disse assim, aqui em 2 Coríntios. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Se mandou uma mensagem dessa, não é bem-vindo. Não é bem-vinda. Porque vai de encontro, não é só com você, pega comigo, vem aqui e parte para lá. Mas graças a Deus procuro, na medida possível, fazer isso, cumprir isso daí. Porque eu passei por muitas provas, de fogo também, trabalhei bastante. Passei, hoje não. É facinho, você quer que nem atolar, não tem patrão, tem empregado, tem casa, só estudando o dia todo. A um que tem é a esposa, a mulher, essa aí que faz, né? Então tá ali. E olha, o diabo usa aí. Ele usou Eva, Adão fortão, tudo lá perfeito, não é do pá, cai, toma, foi feito, derrubou tudo nosso. Não é? Derruba. Às vezes é pior que está lá fora, lá. Se não vigiar. Tem que estar. Então ele fala que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então o apóstolo aqui, em questão, ele fala sobre a incompatibilidade entre a luz e as trevas. Depois o outro leia o versículo 15 e outro leia o versículo 16. Por favor. Então, não tem harmonia entre a luz e as trevas. Está clara a luz aqui. Que tem trevas aqui. Se entrar trevas, para a luz. Então não tem jeito de ficar treva, escuridão e a luz. Agora a luz é para iluminar onde está escuro. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O cristão, cada lugar que eu estou lá, como escuridão, as trevas, eu estou sendo a luz. Nem que for uma luzinha bem fraca. Amigo, se você é a 220, aquela 150, que era primeiro, pode ser, mas tem que ser luz. 2 Coríntios 6. Olha, 6. Alguém leu a 14? Pode ler. Eu já li, né? Mas pode ler. Não se põe um jugo desigual com descrença, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Salvador? Leia o outro 15 agora. Que harmonia entre Cristo. É outro irmão, leia cada um. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o outro incrédulo? Isso tem uma versão diferente, ó. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Cada uma Paulo disse: que harmonia tem com o maligno? Não tem, já está falando de maligno. O que parte tem o fiel com o infiel? Não tem parte alguma. Gente, os dois fiel, vamos dizer assim, marido e esposa, é difícil ter hora ser, né? Passam junto, dá choque. Aí depois, ó, mas tem hora que. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não dá nenhuma. Ele nos lembra da importância de estarmos em comunhão com pessoas que compartilham na mesma fé e valores. Então nós devemos estar em comunhão, aí sim, com pessoas que compartilham na mesma fé e valores.
valores espirituais, que compartilha. Isso sim, aí a comunhão. Aqueles, irmãos, que fazem, versículo 15, já leu? Aqueles que fazem profissão de fé, sempre faz uma vez. Quanto que já fez profissão de fé e ficou só nisso? Não foi avante. Depois não quer batizar. Pronto, passar pelo semelho da igreja, do corpo de Cristo. Faz profissão da salvação, dizendo que aceitam a Cristo, mas não separa do mundo. Aí deve separar do mundo. 16, alguém leu 16? Bom, Daniel, está aberto? Não. Ei, irmão, está cheio. Depois do 17. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bem, então ele fala aqui, ó, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não tem. O templo de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Que consenso nós vamos ter? Que harmonia nós vamos ter com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Jesus está vivo, vivente, Ele está dentro de nós, agindo. Irmãos, é muito importante isso. Saber que isso aqui, um dia que esse tabernáculo, essa tenda, outros falam tapera, por tombar, um dia ele vai ressuscitar um corpo glorificado. Amém? Amém. Aí ele fala aqui, ó, e Deus vivente, e como Deus disse, neles habitarei, ó, neles, nos ídolos cristãos, nascidos de novo, e entre eles andarei. Ele está aqui presente, mas tem outro que também está. Quem é que também está? Ele está dentro de nós, o Deus, o outro está fora. Ele trabalha. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pronto. Entre Deus e os ídolos não pode haver concordância. Alguém quer ler lá no Velho Testamento, Levítico 26, 12? Eu escrevi, mas está para baixo. Então, entre Deus e os ídolos não pode haver concordância. O cristão, ele é santuário. O corpo é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, o Consolador, porque ele nos consola. A pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem o Consolador, ele não vive consolado. Vive só atormentado. Vive preocupado com ganhar dinheiro. Fica preocupado com o prejuízo. Fica preocupado com o dia de amanhã. Vive uma carreira só, uma preocupação só. Nada está bom. Toma prejuízo. Perde, ganha. Faz tanta desordem. Faz bebedeira para poder esquecer o sofrimento. Você se esquece, que nunca bebi, bebida alcoólica. Diz para esquecer. Fuma droga, toma droga, aquelas coisas ordinárias deste mundo. Tudo fez possível pela a sua ascensão após a sua ressurreição da tumba. Por isso diz aqui, ó, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Então ele disse, ó, por isso saia do meio deles, no meio da crença deles, no meio do culto deles, no meio
da reunião, vocês trabalham juntos, mas não tem harmonia, sabe, em comunhão íntima, que é só com o irmão da mesma fé. Então, por isso, ele fala para sair do meio deles, como digo a palavra de Deus, que ensina com muita categoria a respeito da separação do mundo. Mas não um isolamento total, porque isso é impossível. Um dia vai ser um isolamento total, depois de deixar esse corpo. Refere-se ao cristão que evitam todo o contato com o profano de um mundo vaidoso e poluído. Leia o Levítico lá, por favor. No Paulo, pode ser. 26, 11. É. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Então ele falou, porém meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não aborrecerá. Ela não vai ficar aborrecida, irmãos. O cristão, irmão, ao mesmo tempo, se a pessoa desobedecer, porque vive no mundo, irmãos, né? O cristão vive no mundo, mas ele evita todo o contato, ele procura evitar contato com o profano de um mundo vaidoso, poluído, que está nos dias de hoje. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa desobedecer os mandamentos, porque está vivendo, nós estamos aqui nessa vida, corre muito risco. Ele não sabe o dia da manhã. Hoje está bom, eu não sei o dia da manhã, eu não sei depois. O amanhã pertence ao Senhor. Mas ele sabe tudo que vai acontecer amanhã. Bem que nós não sabemos, irmão, do que nós vamos morrer, o que vai acontecer no final da minha vida, o último pecado que eu vou pecar, os pensamentos, senão não é Deus que nós servimos. O Deus, vai encaminhar. Quando o que nós vamos evitar amanhã, ele já sabe antes que vai acontecer isso, nós vamos evitar. Se você pega um carro, vai 180, 200 por hora, 160 e tal, ele já sabe antes. Se você vai evitar, ele sabe. Ele sabe já antes. Mas nós não sabemos. Se você ora, ele já sabe. A oração já está respondida ou não está. Mas já antes da fundação do mundo, imagina isso. Já está escrito no livro da vida. Então, se desobedecer o mandamento do Senhor, não receberá recompensa, o galardão, etc. A salvação é garantida, mas o galardão pode perder a recompensa, pode perder as bênçãos. A salvação é totalmente de graça, uma santificação tem um preço, até uma renúncia. A santificação tem um preço, que esse preço é alto, e a pessoa não quer aceitar. O cristão ele pode e deve andar limpo neste mundo. Só é vivenciar constantemente a fé em Cristo. Tem que como? Perfeito não. Para que o Espírito Santo desempenhe a sua obra dentro de nós. A força do Espírito Santo, não o Espírito da carne. Quando nós erramos, pecamos, porque usamos a velha natureza. É o velho homem. Nós estamos com duas naturezas. A diabólica da Adão e a natureza divina. Então nós devemos, aquela que nós alimentar mais, ela vai estar mais forte. Se alimentar mais a natureza, velha natureza, ela vai reinar. Ela vai reinar mais. E eu serei para, o versículo 18, e eu serei para vós, Pai, e vós serei para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas só que tem uma condição, mencionada nas Sagradas Escrituras. O Senhor Todo-Poderoso, Todo-Onipotente, Ele tem poder para tudo.
Nunca temos que recorrer ao mundo, vamos recorrer ao Senhor. Quer pedir conselho? Pede para quem tem capacidade. Quer pedir conselho? O meu tio sempre falava assim para mim, quando era solteiro, molecote, dependendo agora. Platãozinho, quando você for andar com alguém, anda com alguém mais do que você. Você pegando nome na praça, ele falava assim, você vai perdendo o mundo. Eu falei, eu ando só para o secando, o tampinho, com esses pessoas. Você não pode andar pessoa menos que você. E o cristão também. Ele deve ter um companheiro cristão. Se possível, mais maduro, mais que ele, que é a pessoa mais juizada para dar conselho. Porque não é todos os cristãos. Tem cristão que ele é cristão, não salvo, mas não tem capacidade de dar certos conselhos. Ele está vazio também, está precisando de alimento. Mas sim ter todo o nosso tempo, todo o nosso tempo ao Senhor. Devemos. Sempre, todo o nosso tempo, sempre pensando nele. Como que você vai trabalhar pensando nele 24 horas? Não. Mas você está parecendo uma injustiça, você já resolveu. É que nem burro, o que eu faço? Você próprio. Então você vai indo. Você vai indo, você enxerga quando você vê uma coisa desalinhada. Você fala, não, você não. Aí pronto. Quando está tudo bem, mas às vezes quando você vê, o que você faz aqui, ó, ele vai assim, ó. Ele pode cair, mas ele não fica cair. Tropeça. Tem que ter os pensamentos. Vai ter um alvo. Ele vai seguindo o alvo. Então, irmãos, vamos falar aqui no começando. Se alguém está em Cristo, olha bem, o segredo aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova. Paulo disse, as coisas velhas já passaram. Eis que todo se fez novo. Amém? Então vamos terminar com um hino. Que tenham uma boa semana. Ontem foi o último dia da semana, hoje é o primeiro dia da semana, hoje não é o segundo dia. Nós vamos orar no final, hora, para a semana, que Deus nos dá uma boa semana para nós. Que hino que vamos cantar? 498. Qual? 498. 498. Aquele hino é que cantou pouco. É que eu chego, mas já cantamos aqui. Você mesmo? Só que para mim tocar e cantar é um problema. Ou eu cantar ou subir acho bacana. Os outros que eu treino bem, eu canto e toco. Canto junto e toco. E aquele eu fui só tocar. Aí tá. Essa aqui também não é muito fácil, não, meu irmão. 498, a beira da cidade. Dó maior.
Não pode, termina com oração. Senhor, nós agradecemos por esta hora, por sua casa, por tudo que aqui foi realizado, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa oração. E agradecemos pelos que nos visitaram, pedimos que eles possam ter uma boa viagem de volta para suas casas. Cada um de nós possamos ter uma semana rica de bênçãos, que possamos, no trabalho, estar sempre bom distribuindo. Pedimos que essa palavra exposta nos ajude a nos fortalecer cada vez mais, que possamos buscar a santidade em nossas vidas, que possamos estar realmente refletindo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo Amém. nas nossas vidas, aonde nós somos mandados. Agradecemos pelo pastor aqui, pelo que foi feito por ele, pelo sustento. Agradecemos especialmente pela salvação de Cristo Jesus. Pedimos por toda a nossa família, por todas aquelas pessoas que estão perto de nós, que o Senhor possa nos abençoar. Pedimos pela igreja, que o Senhor possa nos fortalecer, que essa igreja possa ficar com as portas abertas, pregando a sua palavra como é. Não só essa, mas todas as igrejas do mundo. Abençoe na Nova América, nas suas cidades, na sua igreja, que o Senhor possa também abençoar. Que lá a sua palavra, o seu evangelho seja anunciado. Amém. Do jeito que ele é, com a verdade. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.